Pessoal, vamos lá então começar os exemplos de aplicação do vídeo anterior. Calcular seno de 75. Eu preciso reescrever esse 75 em formato de soma ou diferença. Tá mais fácil escrever no formato de soma. Vocês concordam que seno de 75 é o mesmo que 30 mais 45? Professor, eu pensei 45 mais 30, isso altera no valor final? Não, não altera, tá? Então, você tem que entender agora que esse 30 representa meu A e o 45 representa o meu B da fórmula. Mas vocês se lembram da fórmula que eu expliquei agora no vídeo anterior? Seno de A mais B? Vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês se lembram. Seno de A vezes cosseno de B. Mantenha o sinal, seno de B, cosseno de A. Lembrando que a fórmula do seno sempre começa com seno e o sinal é o mesmo, ok? Então, vai ficar assim, aplicando a fórmula. Seno de 30 vezes cosseno de 45. Mantém o sinal, troca as funções. Então, ficou seno de 45 vezes cosseno de 30. Agora é só aplicar os valores da tabela. Seno de 30 é 1/2, ok? Vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Agora, pessoal, é só melhorar essa escrita, tá? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Eu prefiro sempre deixar em forma de um denominador em vez de 2, tá? Então, eu posso escrever raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Professor, eu posso escrever raiz de 8 mais sobre 4? Não, gente, não pode fazer soma de fração, tá? O cálculo fechou aqui em raiz de 2 mais raiz de 6, tá certo? Esse é o valor do seno de 75, tudo bem? Vamos para o próximo? Cosseno de 15. Cosseno de 15. Eu tenho que procurar reescrever esse 15 usando uma soma ou uma diferença. Tá mais fácil pela diferença. Cosseno de 15, pessoal, é o mesmo que 60 menos 45. Professora, eu falei aqui, eu pensei que poderia ser 45 menos 30. Pode? Claro que pode, pessoal. O valor não vai interferir, tá? Se você usar cosseno de 60 menos 45 ou 45 menos 30. Isso não interfere na sua resposta, ok? Então, vocês estão percebendo que agora eu vou precisar da fórmula do cosseno. Vocês se lembram qual é a fórmula do cosseno da diferença, ou seja, cosseno de A menos B? É aquela fórmula que começa tudo com cosseno, ou seja, cosseno de A, cosseno de B. Troca o sinal e termina tudo com seno, tá? Seno de B. Troca o sinal, tá? Então, finalizando, né, aplicando a minha fórmula, ela vai ficar assim. Cosseno de 60 vezes cosseno de 45. Troca o sinal, porque tá menos, ficou mais. E agora eu fecho tudo com seno. Seno de 60 e seno de 45. Agora é só aplicar os valores da tabela. Cosseno de 60 é 1/2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Melhorando essa escrita, ficou assim. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Deixando em forma de um denominador, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Moé, professora, deu a mesma resposta da questão anterior. Por quê? Vocês conseguem ver, olha só, deu a mesma resposta. Qual é a relação entre 15 e 75, pessoal? O que tem a ver 75 graus
e 15 graus. Pessoal, a resposta é a mesma porque esses ângulos são complementares. E se são complementares, o seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro e vice-versa. Por isso que deu o mesmo valor, tá? Porque eles são complementares. Tranquilo? Vamos para o próximo. Próximo exemplo, calcular o valor da expressão seno de 20 vezes cosseno de 40 mais seno de 40 vezes cosseno de 20. Vocês conseguem perceber que essa expressão é uma fórmula que já foi desenvolvida? É isso, pessoal. Ó, é uma fórmula que começa com seno, então eu estou falando do seno, tá? Seno de quem? De soma ou da diferença? Lembra que eu expliquei que a fórmula do seno permanece o sinal? Então, é a soma de dois ângulos, que seria a soma de A com B. Mas quem é A e B nessa história? Desenvolve a fórmula que você vai perceber, ó. Seno de A, cosseno de B. Mantém o sinal, troca as funções. Então, ficou seno de B, cosseno de A. Quem é A nessa história, gente? O A é o 20 e o B é o 40. Então, na verdade, eu estou trabalhando com 20 mais 40. E qual é o valor dessa soma? 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Acabou, gente. O valor da expressão é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Então, quando tiver a fórmula desenvolvida, você tem que analisar para saber qual daquelas 6 fórmulas que vai se encaixar melhor a expressão. Tranquilo?